Há pouco menos de 5 meses da COP30, o governo do Pará inaugurou em Belém o Parque da Cidade, um dos complexos que vão sediar a Conferência Internacional do Clima, que já movimenta a economia local. Sobre as perspectivas para o evento e também os impactos nos negócios da capital paraense, eu converso agora com o especialista em sustentabilidade e comentarista do quadro Capital Sustentável aqui do Jornal Times Brasil, o Carlo Pereira. Carlo, boa noite para você, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Ô Carlo, qual que vai ser o impacto da COP30 na economia de Belém? Qual tem sido o impacto até agora, inclusive? O impacto é muito grande, né? Eu acho que dos grandes eventos que a gente tem no Brasil ou qualquer lugar do mundo, eu vejo, na verdade, a COP30 como sendo muito importante no capítulo de legado, né? Muito tem sido feito para a cidade, né? A gente acabou de falar do PAC, né? Que é uma obra essencial e é o coração da COP30, sem dúvida nenhuma, o Parque da Cidade, né? É onde ficarão, por exemplo, Green Zone, Blue Zone, que são os espaços onde acontecem as discussões da COP, né? Mas, para além disso, você tem uma série de outras obras na cidade, como, por exemplo, com relação a saneamento, com relação a macrodrenagem, o aeroporto, porto, enfim, uma miríade de obras, né? E que estão sendo entregues a tempo, né? Sempre houve essa discussão, será que vai ser entregue a tempo ou não? E o governo do estado, junto com o governo federal, se comprometeram e estão entregando, e de novo, essa obra que é o coração da COP30 está sendo entregue agora para a população. E de maneira ali simbólica, então, inicialmente para a população paraense, para depois, então, começarem atividades para a COP30. Que setores que você vê mais beneficiados aí por esses investimentos? Olha, eu entendo que, na verdade, assim, claro, a gente pode pensar imediatamente em hotelaria, a gente pode pensar imediatamente em turismo, né? Mas, sem dúvida nenhuma, todos os setores da economia vão ser impactados, né? Então, por quê? Porque a cidade vai estar muito mais fácil com relação, por exemplo, ao BRT, a obra do BRT que foi iniciada lá em 2019, sendo entregue agora, né? Então, todos os setores, e principalmente o comércio também, né, que é muito forte na região, vão ser, sem dúvida nenhuma, beneficiados. Você estava falando de legado. A gente sabe que Belém, infelizmente, tem um dos piores marcos aí de saneamento básico, né? Você acha que esse investimento que está sendo feito agora vai mudar essa realidade? Ele vai ajudar sem dúvida nenhuma, né? E não só esse, na verdade, a gente teve agora um leilão há muito pouco tempo, né, ganho pela EGEA, para saneamento de algumas partes do estado, né? Outros lotes ainda virão, então, sem dúvida nenhuma, a gente vai ter uma reversão. É claro que, né, Marcelo, se a gente pensar com relação a se a gente vai conseguir ter esgotamento sanitário e tratamento desse esgoto até a COP, isso não vai ser viável, né? Mas, sem dúvida nenhuma, esse pontapé que era necessário está sendo dado, né? E, de novo, por esse leilão que acabou de acontecer, faz um mês e pouco, e pelos leilões que estão vindo. Mas, sem dúvida, para a COP, algumas obras foram pensadas, como, por exemplo, a parte de macrodrenagem, que é uma parte bastante importante para a cidade. Você acha que a organização da COP está conseguindo envolver a população local nessa pauta da sustentabilidade, também envolver nesse espírito do evento? Olha, eu entendo que sim, né? Então, o governador ele tem sido bastante vocal, né? E tem uma presença bastante importante também em mídias sociais, que a gente sabe que hoje em dia movimentam muito a população. A gente vê, sem dúvida nenhuma, uma pessoa que vem falando sobre esses temas, não só clima, né? Mas tudo atrelado à sustentabilidade. O próprio PAC é bem interessante. O solo dele é feito com material reciclado, enfim, então está muito imbuído da sustentabilidade como um todo. E, de novo, o governador vem sendo muito vocal. E, para além disso, para a COP30 em si, para todas essas obras, tem sido feito bastante de um envolvimento e ali também uma educação da população como um todo, né? Então, eu acho que a COP30, sem dúvida nenhuma, vai deixar um legado bastante importante. Curiosidade, né? Eu trabalhei, por exemplo, ajudando alguns municípios no Brasil a serem cidades candidatas da Copa do Mundo, ou seja, lá atrás, né? E poucas vezes eu vi um projeto de legado tão consistente e tão sólido com relação a isso, né? A gente tem uma outra questão, né, aqui que é bastante importante da gente lembrar e vem sendo muito questionada, né? Agora, em Bonn,
que é uma parte importante da negociação de clima, acontece todo ano em junho em Bonn, na Alemanha, cidade de Bonn, e que é com relação aos hotéis, né? Então, a rede hoteleira, essa sim continua um desafio bastante significativo para o acontecimento do evento. Você acha que é o maior desafio até novembro? Quais são os outros desafios que você enxerga? Olha, a gente tem alguns desafios importantes, sem dúvida nenhuma, né? Por exemplo, a questão aeroportuária, né? Sabemos que, por exemplo, quando vem o chefe de Estado, 6 e 7, já fizeram ali um movimento bastante inteligente, que foi o quê? Antes todo mundo vinha nas 2 semanas de COP, né? Aí houve um entendimento ali por parte do governo do Estado, eu achei até bem interessante, eu participo de COP há muito tempo, não sabia disso, 30% de todo o movimento de uma COP ela se dá quando os chefes de Estado estão na cidade, né? Então, eles anteciparam, colocaram fora dessas 2 semanas, né, 6 e 7, para começar, então, a COP depois, em seguida, né? Então, a questão de aeroporto não é uma coisa simples, né? Hoje, o aeroporto de Belém em si, ele teria ali, por exemplo, 30 aeronaves para ficarem estacionadas, né? Está falando aqui mais de 150 chefes de Estado, né? Então, que a gente conte com 100 chefes de Estado ali que seja, né? A maior parte deles, claro, vindo com seus próprios aviões, né? Então, claro, o governo não está parado, houve toda uma estruturação e mobilização de aeroportos da região toda. Entenda, não só da região norte, mesmo do Nordeste, aeroportos que vão ser mobilizados para conseguirem absorver todo esse trânsito que a gente vai ter. Esse é um ponto, né? Outro ponto importante, para além do hotel que eu comentei, tem coisas assim que a gente nem imaginaria, por exemplo, carro blindado, né? A cidade não é uma cidade, obviamente, que tem uma necessidade de tantos carros blindados assim, que vão ser necessários para, imagina, receber aí mais de 100 chefes de Estado, né? E aí, por uma questão, obviamente, de uma norma de segurança, andam em carro blindado, né? Então, você entende, tem até esses detalhes, parece que são detalhes, né? Mas são essenciais, né? Então, tem várias coisas que são bastante desafiadoras. Mas eu entendo que a gente vai resolvendo isso ao longo do tempo, mesmo essa coisa dos carros, por exemplo, a gente já sabe todo o movimento que tem para levar esses carros até Belém, né? Falo levar no sentido de que eu fico aqui em São Paulo, mas sem dúvida nenhuma, uma questão que me tira o sono, muito honestamente, é a questão de acomodação para os participantes da COP. Estão reclamando que está caríssimo, né? Bastante importante. Exatamente, exatamente. E porque acontece, né? Só grandes números aqui, a gente está falando, muito se fala em 50 mil pessoas para a COP, tá? Eu questiono um pouco esse número, tá? Eu dividir esse número em dois, tá? A gente colocar o público que vai para a COP. Então, a gente estaria falando em delegações, né? Então, delegações de países, de organizações internacionais, organismos internacionais como as Nações Unidas e outros, tá? Então, eu separaria nesse público o público de empresas e o público, então, de sociedade civil em geral, né? E ali, o que eu vejo, tá? Eu acho que eu estou divergindo dessa opinião de 50 mil pessoas, que é meio que o número padrão que estão usando. Eu acho que a gente vai ter muito mais gente mobilizada para a COP, tá? Eu acho que vai ser a maior COP de todos os tempos, quando a gente pensar no número total de pessoas mobilizadas para o evento. Não que estarão necessariamente nos espaços oficiais, tá? Mas que estarão na cidade mobilizadas pelo evento. Agora, com relação a delegações, isso eu sei de fontes da própria ONU e também de embaixadas, tá? Que já existe, e na verdade há alguns meses já, circulares pedindo para que os países e os órgãos da ONU, para eles irem na menor delegação possível, tá? Então, a gente vai ter, com relação a delegações e com relação ao setor privado, tá? A gente vai ter uma COP pequena. Mas, de novo, com relação à sociedade civil, eu entendo que vai ser uma COP bastante grande. A gente vê, para finalizar aqui do meu lado dessa parte, a gente vê grandes mobilizadores como a MST, a PIB, dos indígenas, né, falando cada um em 30, 50 mil pessoas, né?
Então, eu imagino que a gente vai ter uma mobilização muito forte da sociedade civil. Carlos Pereira, muito obrigado pela sua participação no Jornal Times Brasil. Boa noite. Eu que agradeço. Obrigado.